Bom, boa tarde a todos, os quantos nos estão a ver e a ouvir. Estamos aqui nesta sessão, hoje, diferente daquilo que temos feito na EduGEP, uma sessão, um webinar que abarca os esportes, uma sessão, vamos contar com o Rui Jesus e com a Fátima Marcos, uma sessão diferente, como eu disse, das outras que fizemos no âmbito desportivo, mas obviamente o âmbito desportivo aqui também abrangente a outras áreas que não só os desportos de pavilhão, o desporto exterior, aqui uma área completamente diferente. Hoje vamos apresentar as problemáticas atuais que envolvem os esportes, como eu disse com o Rui e com a Fátima, que são dois especialistas. A EduGEP, obviamente, faz muitas ações de formação nas muitas áreas do desporto, como vocês, os quantos estão aqui, podem assistir e inscrever-se. Esta é uma inovação que neste momento não irá ser acreditada, mas que no futuro, e dentro do nosso plano formador das várias e ambiciosas áreas que a EduGEP tem, com certeza iremos ter muitas e acreditadas para todos aqueles que nos estão, obviamente, aqui a seguir. Sem mais delongas, passo então a palavra ao nosso CEO da EduGEP, ao Dr. António Gonçalves. Dr. António Gonçalves, muito obrigado. Obrigado, Rui. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer receber-vos aqui, em particular à Fátima e ao Rui, que fizeram aqui presença para nos falar de um tema que tem uma grande atualidade hoje. Como disse o Rui Carvalho, a EduGEP tem trabalhado na área do desporto, na formação no desporto, mas tem também outras áreas, e nomeadamente a área da Escola de Programação e da Digital Solutions, que entroncam precisamente neste universo dos desportos digitais. E por isso mesmo não estamos aliados desta questão, de uma temática que em Portugal começa a ser discutida, apesar de o seu caminho ainda não estar completamente definido, e nós achamos que devemos trazer contributos para essa discussão, não tendo à partida um ponto de vista definido sobre esta temática, mas estando a embarcar um pouco naquilo que é uma corrente que considera de facto os esportes como uma vertente desportiva e que claramente deve ser enquadrada nessa lógica e pelo menos discutida essa perspectiva. Por isso mesmo nós encontramos aqui um parceiro que pode de facto trazer-nos alguns pontos para essa discussão, mas também iniciarmos aqui um âmbito formativo e um caminho formativo nesta área dos esportes. Portanto, podem contar connosco. Nós, aproveitando naturalmente aquilo que são as oportunidades que são dadas por este fenómeno terrível que vamos vivendo, que é o da pandemia, mas como em qualquer situação difícil, há sempre oportunidades. E a verdade é que a criação destes webinars e de conferências, seminários, formação à distância, trouxe para a ordem do dia e trouxe como uma possibilidade extremamente interessante e importante de conseguirmos concretizar aquilo que há um ano atrás não se perspectivava como possível, que é reunir mais de 1000 pessoas, como a semana passada reunimos, como há 15 dias reunimos para a Câmara de Odivelas num seminário por nós organizado, ou para as centenas de pessoas que temos inscritas neste webinar e que claramente demonstram aquilo que é o interesse no tema. Agradeço a vossa presença. E, naturalmente, vocês estão aqui para ouvir o Rui Jesus e a Fátima Marcos e, portanto, eu vou passar-lhes a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa presença e deixando também a mensagem de que se mantenham confinados e saudáveis e até à próxima. Rui Carvalho, a palavra. Muito obrigado, António. Penso que o António explicou muitíssimo bem aquilo que nos traz aqui, aquilo que há de ser o futuro da EduGEP nesta matéria e noutras também, com o nosso plano de formação, como eu disse de início, que será apresentado em breve para que possam muitos mais estar aqui connosco. Não vamos perder muito tempo aqui com grandes palavras, vamos passar ao Rui Jesus, é jurista e especialista em desporto eletrónico. A Fátima é consultora de marketing empresarial. Vamos estar aqui durante 1 hora com estes dois especialistas e vamos seguir a seguinte metodologia. O Rui faz uma intervenção e a Fátima outra, vão trocando conforme, obviamente, vão achando que deve ser melhor. Nos últimos 15 minutos, nós vamos deixar esse espaço para debate. Por isso, peço aos nossos inscritos, aos nossos formandos, que vão colocando as várias questões pertinentes, com certeza, no bate-papo.
Eu recolherei com o Tiago, que é o nosso consultor também desta área, recolherei as perguntas, faremos com certeza um apanhado das perguntas que nos colocarão e nesses últimos 15 minutos do debate verão respondidas essas mesmas questões por parte do Rui e da Fátima. Desejo a todos uma boa sessão, que continuem connosco, não só desta vez, mas em próximas futuras, que com certeza irão ser apanágio da nossa casa da EduGEP. Muito obrigado. Rui, Fátima, boa sessão e passo-vos a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui. A passagem de palavra de Rui para Rui, e eu também não, bem, necessariamente e naturalmente, não posso deixar de iniciar esta nossa conversa com os agradecimentos, mas sinceros agradecimentos à EduGEP pela coragem e dinamismo e iniciativa de abraçar esta temática e de pensar em abrir portas formativas para esta temática, que me parece, e penso partilhar isso aliás, o número de inscritos nesta sessão também revela um bocadinho isso, o interesse e a necessidade que existe em partilharmos muitas informações sobre isso, sobre esta matéria. Eu vou começar um pouco a explicar como vou fazer esta aproximação durante estes próximos minutos a esta temática. Depois passarei a palavra a meio, como o Rui Carvalho disse agora mesmo, há pouco, à minha colega, à doutora Fátima Marcos, também, para falarmos um bocadinho, para ela falar na perspectiva dela e na opinião dela também, e nas vertentes e nas dimensões que ela domina melhor do que eu sobre esta matéria. Queria só arrancar com um pequenino esclarecimento que tem a ver com o título desta conversa que nos traz aqui hoje, que algumas pessoas já um bocadinho ligadas já ao desporto eletrónico e aos esportes em Portugal, e a dizer fora de Portugal, porque no Brasil também me chegou já. O título era um bocadinho provocatório e para esclarecer aqui algum equívoco, porque já tinha recebido algumas mensagens no sentido de que o título não faria muito sentido, mas precisamente faz todo o sentido, e é para abrir esta nossa conversa, porque o título desta nossa hora, destes nossos 60 minutos, estava como o desafio da sessão foi eSports, o futuro do desporto eletrónico. E alguém me alertou, que não era necessário me alertar, mas neste sentido, então, mas espera aí, o desporto eletrónico é o eSport, no qual estão vários eSports, várias modalidades desportivas eletrónicas. Essa tem sido um bocadinho, e é a perspectiva, e nós vamos falar aqui um bocadinho mais à frente, precisamente nessa divisão. Mas aqui o tom ousado e desafiante da reflexão e vamos falar nisso um pouco também mais à frente, que é se o desporto eletrónico está a ser ou não, ou terá só futuro, com a virtualização do desporto tradicional. E se os esportes, que são outra coisa paralela, que atingirão ou continuarão na sua escala dimensional ou terão inclusive uma fusão com essa virtualização do desporto tradicional, e isso é algo que vamos aqui falar um bocadinho mais à frente. Bom, eu vou tentar explicar muito, muito rapidamente como é que vou abordar um bocadinho na minha opinião, as 5 dimensões para as quais qualquer pessoa, porque sei que também que a nossa audiência de hoje é uma audiência relativamente variada quanto às naturezas profissionais das pessoas que estão a assistir e formações profissionais e até interesse na temática, naturalmente daí derivado. E, portanto, na minha opinião, há 5 dimensões para as quais temos que olhar, 5 visões que necessariamente quem queira saber um bocadinho mais do desporto eletrónico, do eSport e entender o eSport, na minha modesta opinião, tem que ter 5 visões, isto para ter a perspectiva global, não é, do fenómeno, que eu chamo-lhe a visão drone, porque cada inicial desta palavra que necessariamente tem até muito a ver também com
aqui há muitos anos, e nos livros de gestão e das organizações, e que se falava na visão, para lidar com alguns problemas, na visão de helicóptero, um bocadinho a visão de drone, eu falo que temos que ter aqui 5 pontos para os quais temos que olhar. O da letra D, que é o ponto desportivo, eu estou aqui... Pronto, houve aqui alguma partilha de... Já voltámos à normalidade, já, pronto, já, aparentemente sim. Que temos aqui que é a palavra D, que é a vertente desportiva, a visão desportiva do fenómeno, um bocadinho como o Rui Carvalho e no início também o António abordou. A visão da letra R, que é das regras. Que regras é que este fenómeno envolve? Que regras é que este fenómeno deve ter? A visão da letra O, que é a visão organizacional que temos que ter deste universo. Se é ou não um fenómeno, um universo, o universo dos esportes mais regulado, menos regulado, até que ponto já está organizado e como já está organizado. Antes da última letra, a letra N, que é a visão nacional, e quando eu digo nacional é internacional, que é como é que cada país, ao longo do mundo, como é que os países estão a olhar e se está a viver este fenómeno do esporte. E, por fim, a visão empresarial, porque também vamos falar nisso, a vertente, se calhar, menos desportiva do desporto eletrónico, mas mais industrial, mais comercial, mais empresarial. Bom, então eu vou rapidamente, eu espero levar 3, 5 minutos em cada uma destas perspectivas. Porquê? Porque também, como o Rui Carvalho e como na abertura os representantes da EduGEP lembraram, nós estamos, e com muito gosto iremos partilhar durante estes minutos algumas, até muitas interrogações e muitas questões, mas que seriam impossíveis mesmo para nós estar aqui, obviamente, em 60 minutos a respondê-las. Portanto, a perspectiva é que haja oportunidade da oferta formativa da EduGEP permitir quem tiver de facto interesse e quem quiser saber mais sobre este fenómeno e sobre estas particularidades do eSport, do desporto eletrónico, podermos depois desenvolver noutra oportunidade cada uma delas. Exemplificando, comecemos então pela primeira visão pela qual é necessário refletir um bocadinho e obter conhecimento em relação ao fenómeno dos esportes, que é a visão desportiva. Que até é, curiosamente, uma das primeiras questões que se levanta é para quem está de fora e para quem está a tomar estes primeiros conhecimentos, que é, bom, mas o nome é desporto eletrónico, tradução literal de e-sport, mas onde é que está o desporto nisso? Não é? E se é mesmo desporto ou não? Bom, isso é algo que teremos que olhar para visões que, de facto, têm a ver com o que é desporto em cada país. Nós, por exemplo, em Portugal, falamos em modalidades desportivas, falamos em desenvolvimento desportivo e temos federações desportivas. E até que ponto, e é por aí que o Estado regula em grande parte o desporto, mas temos, por exemplo, noutros países, um conceito que não existe em Portugal, que é o conceito de mind sport, que é o de desporto intelectual. Nós, por exemplo, em Portugal, juntamos no mesmo mundo desportivo, no mesmo universo desportivo, juntamos, por exemplo, o xadrez e juntamos o voleibol. Há países onde se divide o universo desportivo, e eu dou, por exemplo, um exemplo na Europa, que é a Grécia, o berço do desporto e do desporto olímpico, não é? Como sabemos. E temos, por exemplo, um país em África, embora numa África específica, que é a África do Sul, onde existe o conceito institucionalizado no país de mind sports, desportos intelectuais, que nos leva à questão, nesta visão desportiva, que também temos que equacionar a questão do desporto na vertente física. Se tem ou não vertente física, se tem ou não... Estas são as grandes questões iniciais que se levantam nesta dimensão desportiva. E depois, ainda no desporto, a questão da separação e olhar para o desporto eletrónico, tendo sempre presente que mesmo nós em Portugal, e não só, na Europa, noutros países, há o desporto indústria,
o desporto de lazer e o desporto do jogo, a competição em si, e o desporto como prática, não é? E na questão do jogo, competição em si, o jogo em si, daí é que vem também a questão da origem do gaming, não é? Do jogar por jogar, ou de enverdar por uma prática desportiva competitiva, permanente. Um exemplo que eu posso dar muito comum, que é, por exemplo, a prática do futsal, ou do futebol de 5, ou do futebol de 7, mesmo que não seja em sala, em pavilhão. Nós temos muitos praticantes casuais, muitos praticantes que até se organizam em equipas e vão jogar com os amigos, e de repente, a determinada altura, inscrevem-se em torneios. E de repente entram numa competição de futsal organizada. E, portanto, há aqui os esportes não é muito diferente nesse aspecto e no contexto desportivo do mesmo. Vamos à segunda letra e à segunda visão, nesta visão global de drone, à letra R. E a letra R, na minha opinião, é uma dimensão para a qual se tem que olhar quando se tenta compreender o mundo dos esportes e o mundo do desporto eletrónico, que é o R de regras. Que regras é que tem este desporto eletrónico? Que regras é que tem os esportes? E, para além das regras que tem, quando se olha, perceber que regras é que se entende que deve ter. Isto já numa perspectiva de... Temos as regras públicas e temos as regras privadas. Eu aqui nas regras privadas, vamos a esse segundo ponto e depois já vou passar um bocadinho a palavra à doutora Fátima Marcos. Nas regras públicas, na dimensão pública das regras, nós temos, por exemplo, que o fenómeno dos esportes está a ser ponderado e refletido numa área que é, por exemplo, regras de supervisão, regras de definição de limites da prática. Até onde é que... Mas isto já é também uma discussão quase existencial, que é os limites da atuação do Estado, não é? Quando se fala em regras públicas. Olhemos, por exemplo, para o futebol, em que o Estado, em que nós temos, por exemplo, uma liga profissional de futebol, a principal competição de futebol em Portugal é organizada pelas próprias sociedades comerciais que nelas participam, sociedades anónimas desportivas. Portanto, é totalmente autorregulada. Quase totalmente, porque depois temos a questão da arbitragem e da Federação Portuguesa de Futebol. Ainda assim, o Estado português, o governo português, legisla, faz regras públicas que têm impacto no futebol, sobre temas como a violência no desporto, as apostas desportivas, e quando eu digo aqui, não só no futebol, mas quer a violência no desporto, quer as regras para o desporto, não é? Portanto, quando se correm pavilhões, mais uma vez, a questão do betting e das apostas desportivas. E o fenómeno dos esportes é um fenómeno ainda totalmente desregulado em Portugal. Portanto, este é um primeiro... quando se olha para as regras, é um primeiro pilar, um primeiro vetor que temos que ter muito presente e que temos que raciocinar sobre ele e perceber, conhecê-lo bem, para perceber também como está e até onde é que queremos ir. Ainda sobre as regras, então, depois, a vertente mais privada, mais particular das regras. Nomeadamente, regras contratuais e regras educacionais, ou regras de boas práticas, ou regras de prática. Nas regras contratuais, há um universo ainda por explorar e por evoluir, porque nós temos, neste momento, os esportes, na esmagadora maioria da Europa, já vamos falar isso depois um bocadinho mais à frente, mas que regras, que contratos é que se aplicam aos jogadores, aos praticantes, aos gamers, quando se entra numa lógica de equipa, regras de constituição das equipas, dos clubes. Neste momento, aos esportes, aplicam-se as regras de comércio em geral. Sim, de comércio. Porque o esporte em Portugal ainda não é considerado oficialmente como desporto. É uma atividade empresarial, uma atividade privada, comercial. Ainda que lá está, depois possa ser desenvolvida, vamos falar dessa vertente a seguir, na letra O, que é por organizações associativas, já mais próximas do clube tradicional, e organizações empresas. Mas sobre isso vamos falar a seguir. Nesta parte das regras, na outra parte das regras educacionais, nas regras das práticas, na regra das boas práticas, nas guidelines,
Temos muito também as regras do mundo digital, as regras de tudo o que é tecnologia e digital hoje em dia, onde trespassa muito a questão dos esportes. Mas sobre este ponto em específico, eu pedia à doutora Fátima Marques que nos pudesse ajudar e dar a visão dela e fazer aqui o insight também, ou o input, para não utilizar mais estrangeirismos que pretender sobre isto. Obrigada, Rui. Não é tanto pelas regras que poderei falar, que a minha área não é tanto o direito, não é o direito de todo, é a área do marketing e é a área das pessoas, no fundo, porque dentro daquilo que eu faço, do meu interesse na área dos esportes, tem a ver com as pessoas. Tem a ver com esta digitalização que todos nós estamos a sofrer e claramente algumas gerações mais jovens do que nós já fomos gamers também. Eu fui gamer, não agora, não sou, mas nunca pratiquei nenhum esporte, é um facto, nunca competi. E agora cada vez mais uma das coisas que percebemos é que as gerações mais jovens estão a fazê-lo quer de uma forma formal ou informal. E nesta lógica da informalidade também nos interessa, portanto, digamos que o caminho para eu me aproximar desta vertente dos esportes teve a ver exatamente com a procura das audiências. Onde é que estão as novas gerações? E as novas gerações estão digitalizadas. Nós próprios estamos todos, e agora com esta situação da pandemia acelerou um pouco. Não sabemos o que é que vai acontecer daqui para a frente, se vai manter-se com estes níveis, mas a verdade é que, de uma certa forma, o futuro é digital e, portanto, quer as pessoas, quer as empresas, temos de ter essa perspectiva, nos vamos encontrar neste mundo e temos de o conhecer. E os esportes inserem-se no mundo digital, não é? É isso mesmo que dizem, são jogados de forma digital, embora muitas vezes em arenas bem físicas e com audiências bem grandes também nestas competições. Em todo o caso, por exemplo, um parênteses, eu tive uma reunião na semana passada com um diretor de uma empresa espanhola que organiza campeonatos. Organiza campeonatos ao nível das escolas e ao nível de alunos com alunos, entre escolas, com professores. E uma das coisas que se tem percebido, portanto, nesta informalidade, porque nós estamos a falar de campeonatos profissionais, como o Rui vai mencionar alguns, uma das coisas que ele comentava é exatamente que em 5 anos que eles estão a desenvolver este tipo de campeonatos escolares, há um aumento significativo de interesse dos alunos pela própria escola, portanto, e há um grande interesse também pelos esportes, eles estão a crescer efetivamente muito rápido. Os jovens estão muito motivados, estamos a falar de ser a geração millennial, quem tem agora 25, 40 anos, foi a primeira geração digital, e isto é transversal ao mundo, não é uma questão local. Quando falas um bocadinho das nacionalidades, nós podemos ter esta indústria ainda pouco desenvolvida, mas as pessoas estão a um nível semelhante de conhecimento do que acontece lá fora, portanto Portugal não é exceção. As pessoas jogam, interessam-se, comunicam inclusivamente com outros jogadores e de outras nacionalidades. E só aqui esta referência que ele me dava era que em 5 anos uma das coisas que tinha acontecido era o nível de motivação de alunos que eram desistentes ou potenciais desistentes da escola, e a própria escola, ao criar estes núcleos de esporte e ao participar nestas competições, acabava por ser um espaço de maior atração e interesse por parte destes alunos. E, portanto, nesta componente de convívio, de pertença ao grupo, vemos já resultados, que eles comentavam, resultados muito positivos. Por outro lado, e dentro do que é o meu interesse de trabalho, efetivamente as novas gerações vão ser digitais nativas, já existem, a geração Z é claramente digital nativa, e portanto se nós queremos comunicar com eles, nomeadamente as marcas, temos de ir ao digital e temos de os procurar, e eles estão muito nas redes sociais, mas também estão muito nos esportes, e portanto não estão apenas como jogadores. O nível de audiências, eu li números muito recentemente de crescimento em 2020,
de 30% de espectadores, jovens e menos jovens, alguns, que estão portanto, a assistir ao que está a acontecer em termos dos jogos, e vão mudando, não é? Os jogos, uma pessoa diz, ok, o que é que está a dar agora a este? Mas de repente temos fenómenos de explosão muito rápidos de interesse e de audiências de crescimento em alguns jogos, e nomeadamente em competições nesses jogos. Portanto, estes são 2 pontos que eu agora distraí-me com a pergunta que foi colocada. Não, aparecem aí às vezes algumas perguntas, já reparei, estou a tentar também manter-me... Fica para o fim. Sim. Não, mas pronto, essencialmente era o que tu estavas a abordar um bocadinho. Estávamos a falar, quando eu falo em regras, e quando falei não necessariamente no estabelecimento de regras jurídicas, por isso é que eu falei, nós quando falamos de noutros setores de atividade em boas práticas, estamos a falar em regras, não no sentido jurídico, não é? Estamos a falar em guidelines, em boas práticas, onde lá está, quer de instituições educacionais, quer nas escolas, quer com a questão da prática, do jogar, do nível de competição que podemos ou não ter no desporto eletrónico. Paralelo, vamos lá ver, é o atleta estudante, não é? É o jogador, não é? É como... portanto, é nessa lógica que está a fazer a acompanhação, o acompanhamento e a menção. Sim, nesse sentido, posso dizer que efetivamente isto está a evoluir bastante. Eu acompanho o Women in Games, porque um dos fenómenos que está a surgir, isto é muito curioso em termos de uma vantagem que se apresenta aqui nos esportes. Por um lado, efetivamente, temos um poder de competição entre géneros muito semelhante. Há imensas mulheres neste momento a competir. É provavelmente o maior crescimento que se tem verificado. É de jovens e das mulheres millennials que neste momento jogam ativamente e competem. E, portanto, por exemplo, ao nível do que é o bullying, tem-se assistido muito, aliás, há uma série de debates a este nível. E cada vez mais os próprios jogos e as próprias competições tentam de alguma forma encontrar as soluções que minimizem este tipo de atuação e, portanto, que criem aqui uma proteção aos jogadores, neste caso às jogadoras. E por outro lado tem uma outra grande vantagem, de repente encontra-se campeões com mais de 60 anos numa determinada prova ou em determinado jogo, portanto, em relação a outros jogos eu diria que é uma grande vantagem, portanto não estou completamente excluída nesse sentido, nem os mais velhos sentem, mas as regras, digamos que estão definidas pelo próprio jogo e vão evoluindo e tem-se vindo a notar a evolução mesmo no último ano. Se era em relação a isso que querias comentar. Sim, pronto, é uma... E aí, voltando às regras, vamos tentar agora, estamos a chegar às 6 da tarde, à meia hora, eu vou fechar esta parte das regras, porque também, aí sim, agora falaste uma das maiores maravilhas do desporto eletrónico é, de facto, a igualdade de género. É, de facto, a possibilidade a diferença que no desporto tradicional, na esmagadora maioria do desporto tradicional, se verifica necessariamente, e até cada vez menos, olhamos para o atletismo, mas ligado aos fatores físicos, não é? À questão das diferenças genéticas normais entre homens e mulheres, mas cada vez menos se batem, mas ainda assim, e também temos no futebol, não é? Lá está o futebol feminino, mas a questão do jogar não é? De jogar um homem jogar contra uma mulher, um rapaz jogar contra uma rapariga, independentemente das idades, o desporto eletrónico esbate isso por completo, não tem absolutamente qualquer diferença. Da mesma forma como tu estavas a dizer, pode jogar uma pessoa de 70 anos, ou 60, ou 55, contra um jovem de 19. Um jovem, quer dizer, não estou a dizer que as pessoas de 65 ou 70 não sejam jovens. E até para estar, se for jogador, é de certeza mentalmente jovem. Mas contra alguém de 19 anos, não é? E, portanto, isto é fantástico. Essa parte também intergeracional. E depois todas estas variações que se faz, o próprio jogo familiar, não é? Nós temos um bocadinho aquela parte do entretenimento, às vezes na televisão, que era aqueles concursos que eram as famílias, não é? Era um dia a time familiar jogar. Os esportes permite isso mesmo, permite criar equipas e permite competirmos com a escala fantástica que temos aqui nos esportes, que é o acesso online, e depois, mas isso é algo para falar que também
tem a ver com as variações técnicas e com a questão da internet pura, mas que é a possibilidade de jogarmos em Portugal contra a França, ou de jogarmos, não é, em Espanha contra a Bélgica. Pronto, assim, rapidamente e sem envolver custos de locação. Bom, mas isto tem a ver com a parte, então, também, e já estou a passar para a letra O, nesta visão global de drone que lhe chamei, que é a visão que temos que ter, que quem queira ter, melhor dito, dos esportes e do fenómeno do desporto eletrónico, uma dimensão para a qual tem que olhar também, que é organizacional, que é, afinal, como é que isto do desporto eletrónico, isto dos esportes, está organizado atualmente em Portugal, no mundo, e se calhar como é que se deve organizar estando desorganizado, em alguns casos. Bom, e nesta vertente temos aqui dois pilares organizacionais. O primeiro é a organização mais ao nível micro, ou seja, mais singular, mais individualizada, que é como é que os esportes estão organizados na prática em relação aos praticantes. E isso é o fenómeno dos esportes em relação um bocadinho àquilo que eu falei no início. O exemplo que eu dei, um bocadinho das equipas de futsal e dos amigos se organizarem, é como é que o desporto eletrónico está organizado, o que é isso das equipas do desporto eletrónico? Como é que se organizam equipas? Se são grupos de amigos, se têm ou não têm personalidade jurídica, se têm ou não têm estrutura associativa, olharmos para os esportes diferenciando claramente a ideia de clube e a ideia de equipa, que são dois conceitos diferentes. Não é? Uma coisa é juntar 3 pessoas ou 5, formar uma equipa para jogar, outra coisa é fazer parte de um clube, com outras equipas, com direitos e deveres ligados na estrutura associativa e nessa vinculação. Outro aspecto, nesta parte organizacional dos esportes, muito interessante de lidar e de apontar, é a questão que vem ainda um bocadinho do gaming, que vem um bocadinho do jogo, do lazer, do espírito do gaming, do espírito do gamer, que é a volatilidade, o efêmero de pertencer a uma equipa, a questão do temporário, o ser bastante provisório, porque, precisamente pelo que eu estou a dizer, que é, nos esportes encontramos muitas equipas que são formadas para uma competição. Isto significa que, na semana seguinte, se for preciso, porque estamos a falar se falarmos numa esfera sem organização profissional, num mundo ainda num mundo não comercial, ou seja, num mundo apenas a vertente da prática dos esportes, do desporto, por si. Temos aqui ainda uma grande ausência de regras contratuais, uma grande ausência de long-term relationship, ou lá, de relacionamentos de oradores, de obrigações e deveres recíprocos de orador, quer de quem contrata, quer de quem é contratado. Com isto, na parte organizacional, também é muito importante, aliás, na minha opinião, é essencial, quando se olha para o desporto eletrónico, perceber a parte da organização do sistema competitivo. Porque o desporto é competição e temos grande parte ainda hoje em dia, independentemente da pandemia, isto independentemente do último ano. Estamos quase a fazer um ano de pandemia cá em Portugal, pandemia efetiva em relação ao confinamento e tudo mais. Neste ano, antes disso ainda, muito dos esportes é 100% online. Estamos a falar de competições e de prática 100% online. Isso obriga a olhar para essa organização de uma forma muito específica, muito cuidadosa. Porquê? É preciso aferir... É um universo muito específico, que tem que se fazer os double checks, as validações de identificações dos participantes, levanta questões problemáticas, por exemplo, do doping na competição, a importância da presença física, por exemplo, o treino, que requisitos é que tem o treino nos esportes, quem é que afere uma pessoa que é treinador. Ainda neste aspecto, eu comecei estes 60 minutos por dizer que uma das questões ou das primeiras questões e das questões mais levantadas é sempre a questão do desporto. Mas afinal é desporto ou não? Há uma segunda questão imediatamente a seguir, para quem já ouviu falar um bocadinho disto,
mas para quem ainda quer conhecer mais, e para quem quer entrar, que é a questão da palavra que é os publishers, ou seja, a especificidade do desporto eletrónico, que é o desporto eletrónico assentar em jogos. E esses jogos, que jogos é que são, que numa terminologia se entende como modalidades desportivas, e, entre aspas, pertencem a quem? Porquê? Porque os jogos têm dono, têm empresas que os criaram, têm empresas que registaram os direitos para a transmissão. A Fátima falou há pouco na grande vertente dos esportes, que é a assistência, não só a prática, mas também a assistência, não é? O following o público, os espectadores, como qualquer outro desporto. Embora, mais uma vez, na pandemia já o desporto continua e não há público, não é? Portanto, não para pela ausência de público. Mas o indissociável, que na maioria dos casos o streaming, portanto, a transmissão dos jogos e das competições, obriga em muitos casos, tem questões de direitos de autor. Porquê? Porque os jogos pertencem a alguém. Ora, esse aspecto é um aspecto muito, muito interessante, que tem que ser muito estudado e acompanhado. Porquê? Eu costumo ser um bocadinho polémico nesse aspecto, porque penso que isso é uma problemática do presente e não necessariamente uma problemática do futuro. Porque aqui temos que olhar também para o que eu disse no início e para o ponto que eu alertei, que foi até que ponto o desporto eletrónico vai crescer muito na virtualização do desporto tradicional. E aí, na virtualização do desporto tradicional, será uma extensão do que já existe em cada federação internacional e em cada desporto, que, quando eu digo isto, há esportes, há jogo de handball, em computador, em consola. Olhamos para o FIFA, não é? Olhamos para o jogo de futebol da FIFA. Há handball, há futebol americano, há basquetebol, e cada vez mais estão a crescer esportes do desporto, resultantes do desporto tradicional. Por fim, e neste contexto, por todos os contextos, quando eu falo nestas 5 visões, da visão global do drone, nestas 5 dimensões, estão todas interligadas, obviamente. Quase, tem muitos pontos de conexão. E a penúltima delas, que é o N, é a visão nacional. Ou seja, a problemática, os esportes são um fenómeno relativamente recente, não têm centenas de anos, nem dezenas de anos de prática assente, institucionalizada, organizada, regulada, portanto, estão ainda em crescimento. E nesse sentido, é muito interessante, nós teremos a oportunidade, avançando com projetos formativos pela EduGEP, teremos a oportunidade de dissecar isso muito melhor e muito mais em detalhe. Mas só, por exemplo, olhando para a Europa atual, nós podemos dar 4 exemplos de países onde a abordagem dos esportes é completamente diferente. Temos a França, temos a Bélgica, temos países do norte da Europa, Noruega, Suécia, temos, por exemplo, o Reino Unido, onde em cada lado, em cada país, a forma como o Estado está a olhar para o desporto eletrónico e para os esportes tem aproximações diferentes, tem níveis de intervenções diferentes. A França abordou mais na perspectiva da internet e de questões tecnológicas da utilização dos dados. A Bélgica, por exemplo, foi um dos primeiros países a avançar com a proibição e com limitação de jogar a dinheiro, ou seja, jogar diferenciando do outro fenómeno que é o betting, ou seja, o pay-per-play, impedir ou limitar o jogar, ir pagando, ir ganhando pontos ou vitórias com esse dinheiro. Completamente diferente. No norte da Europa temos o desporto eletrónico, os esportes muito mais a serem tratados de uma perspectiva ligado à parte social, à parte da juventude, à parte educacional, tudo isso. E depois temos fenómenos como no continente, por exemplo, na Índia, onde há uma total autonomia, apesar de se reconhecer os esportes, há uma total autonomia do movimento associativo. Bom, em Portugal, isto para avançar, que em termos de horário já estamos a chegar ao fim. Em Portugal, nós temos um ponto atual que é o Estado ainda não olhou verdadeiramente ainda não começou a lidar com o desporto eletrónico. Está a aguardar um bocadinho a definição ao nível da Europa.
ao nível da União Europeia. Temos algumas iniciativas do Instituto Português do Desporto e da Juventude a lidar mais com sessões de clarificação, de debate, um bocadinho também o Ministério das Ciências e Tecnologia, através pela questão da internet, da utilização da internet, mais pela questão do online, e de ser mais um fenómeno online, e não tanto a questão do desporto em si. E depois temos uma parte final, que nesta parte das visões nacionais e internacionais, que é começarem a olhar para o desporto eletrónico como um globo, um universo de saídas profissionais. Como a possibilidade de oferecer carreiras a uma geração que é uma geração mais jovem, uma geração, como a Fátima mencionou há pouco, gerações que já vivem dentro do mundo digital e que o desporto eletrónico, ou seja, eu arrisco-me a dizer, e vou passar para a última letra, para a última vertente da visão, que é a visão empresarial e a dimensão empresarial. Eu tenho a sensação, Fátima, que estas gerações mais... E quando eu falo de gerações mais atuais, estamos a falar de menores, a partir ali dos 12, 14 anos, já para não falar menos ainda, mas por aí, até à geração jovem, que em Portugal se diz 35 anos, 32, 30, pronto, mas que é quase que já não dissociam qualquer prática do digital e do eletrónico, não é? Porque ou dançam com o eletrónico, ou correm com o eletrónico, ou tudo já é à volta do eletrónico, não é? E é um bocadinho isso que... Depois entram as empresas, então, aqui, a questão do vertente do negócio e da comércio, que eu então te deixarei, se faz favor, para nos dares a tua... Para fechar. Sobre aquilo que estavas a falar em relação às profissões, uma das coisas, só para entender o nível de maturidade desta indústria noutros países, como a China, o Oriente, obviamente que tem imensos praticantes, eu acho que eles em 2019 instituíram 12 profissões específicas só dos esportes. Portanto, são categorias profissionais que já ficaram definidas em formas contratuais. Nós em Portugal ainda não estamos muito longe de chegar a este patamar, mas eu penso que teremos de evoluir muito rapidamente para aí, ou é de esperar que assim aconteça, porque isto é uma indústria como outra, é uma indústria que apareceu, que está a desenvolver-se muito rapidamente e naturalmente Portugal também terá de acompanhar, obviamente que algumas empresas já estão nesse caminho, outras irão, porque comunicar com as novas gerações sem ser pelo digital não vai ser possível, é onde elas estão. Basta verificar que mesmo em termos do que é aquela geração, a geração millennial, que tem agora os filhos que falavas dos 10 anos, vocês continuam a ter claro, não é? Estão a distrair-me. Não, desculpa. Tens que tirar o... Estava a dar boa tarde às pessoas, tens que tirar o ecrã. Mas só em relação a isso, é muito comum ver hoje em dia os pais jogarem com os filhos, jovens, portanto, crianças, eu não sei se na audiência eventualmente temos exemplos desses, mas é muito normal ter um pai de 40 anos a jogar com a filha um jogo e a competir inclusivamente e a acompanhar, e portanto cada vez mais isso está a acontecer e ao nível do que são o futuro em termos profissionais, mesmo para Portugal já se nota, já há uma série de indivíduos que aspiram a ter e comentam-nos isso até quando nós falamos com eles, que querem trabalhar nesta área, neste setor, e portanto as escolas, as universidades e toda a sociedade vai ter de se orientar no sentido de encontrar soluções nesta indústria, ou acompanhar a tendência do profissional nesta indústria. E isto é verdade numa lógica mais de ensino, quando estamos a falar do ensino e do caminho que se deve levar. Nós não temos ainda esta prática, portanto não conheço nenhum exemplo efetivo onde isto esteja a acontecer, mas é muito comum em outras universidades, conheço a Inglaterra ou então as americanas, já há mais de 400 universidades em Inglaterra que têm no seu plano curricular os esportes e portanto faz parte e tem treinos, tem os seus treinadores internos e trabalham no sentido de desenvolver competências. E uma das coisas que se tem verificado, isto é ao nível da psicologia, têm-se feito estudos
em que se percebe que os esportes ajudam a desenvolver uma série de competências, e nomeadamente o interesse em algumas áreas, como seja matemáticas, tecnologias, e aqui também tem havido uma evolução em termos de género. Portanto, as mulheres estavam muito mais desfasadas do que eram as engenharias, as tecnologias, e tem vindo a aumentar, e efetivamente os esportes ajudam a este acompanhamento não só de género, mas também esta nova geração que se calhar de outra forma, durante muitos anos ouvimos falar que se afastava das matemáticas ou era pouco atrativo, e pelos esportes estamos a ver um aumento, e um aumento inclusivamente também de motivação por estas disciplinas e motivação pela escola. Depois, em relação ao que é a indústria acompanhar, no fundo, a sociedade das empresas, ou corporativo, como já tinha comentado antes, para comunicar com as novas gerações, e estamos a falar de umas gerações digitais que não mencionamos ainda do que vai ser o futuro que se calhar é muito rápido, acontece em 5 anos, porque estamos a falar da entrada agora do 5G, da inteligência artificial, da realidade aumentada. Portanto, esta geração mais jovem, dos jovens dos 10, 12 anos, que neste momento já praticam esportes, não sabemos o que é que vai acontecer, qual será a evolução no curto prazo com a introdução desta evolução tecnológica. E, portanto, não há como virar costas, não é? Este é o mundo onde estamos, este é o mundo que temos de aprender, de conhecer, de conviver, e inclusivamente de comunicar. Temos de aprender muito, rapidamente, porque as coisas estão a acontecer mesmo muito rápido em termos desta evolução. E nas empresas, obviamente que, falando um bocadinho do que são o desporto ou o esporte, as marcas que apoiavam o desporto têm interesse, obviamente, em apoiar os esportes. Há várias formas, algumas são muito semelhantes, outras são muito diferentes. Quando falavas há bocadinho do streaming, efetivamente esta relação de streaming com jogadores, esta relação tão próxima, é simultaneamente também uma relação muito próxima para as marcas, que era algo que não existia em mais nenhum desporto, não é? Não é uma publicidade estática, por exemplo, não é uma forma de comunicar da marca estática, mas sim muito mais próxima, às vezes interativa, inclusivamente. E, portanto, não adiantando muito, depois falando de profissões, temos aqui uma série delas, de facto implicavam mais detalhe, mas diria que é isto, como ponto de partida. É isso mesmo, Fátima. Quer dizer, como ponto de chegada nestes 60 minutos... Nós já passamos. Temos mesmo de terminar. Eu sei, vamos a isso, vamos às questões. E se me permitem, primeiro agradecer as excelentes intervenções do Rui e da Fátima, foi para mim também uma aprendizagem, porque eu não estou aqui na qualidade, obviamente, de professor de Educação Física, mas que não deixo de o ser, nem de responsável também do desporto escolar, que também o sou, mas estou aqui como mais um colaborador do GE para ajudar também nesta matéria, também nos diz muito respeito, não só enquanto interessados, mas também enquanto pais. É importante também essa vertente dos pais saberem o que é que os filhos andam a fazer, que mundo é este, diferente daquele que era o nosso quando éramos crianças. Dizer também, e rapidamente antes de passar às questões, que todos os presentes irão ter um certificado de participação, o qual enviaremos para a semana. Volto a dizer que esse certificado, obviamente, esta ação é uma primeira ação de divulgação do nosso plano, que vai ser extenso com certeza nesta área. Esta ação não é certificada por nenhuma entidade, mas estou certo e estou ciente que nas próximas ações, dentro do plano alargado e abrangente que queremos fazer, que irão ser com certeza validadas nessa matéria. E vamos então passar a algumas das questões que foram colocadas tanto para o Rui como para a Fátima, questões bastante pertinentes. Eu fui acompanhando o chat, tenho aqui bastantes amigos e conhecidos também, o que é bastante interessante ver aqui nestas inscrições, com tantas centenas de pessoas inscritas, ter aqui muitos amigos que trabalham comigo diariamente nas questões também da área desportiva e não deixam, com certeza, de estar interessados ou enquanto pais, ou enquanto professores, ou enquanto responsáveis também da área escolar nestas matérias. Uma primeira questão do Tiago Costa que foi colocada ele pergunta se não existe ainda uma entidade reguladora e se está em vias disso, para quando pensa o Rui ou a Fátima, penso que esta é mais direcionada se calhar para o Rui, quando é que pensa que esta entidade existirá
e está pensada e está em cima da mesa esta mesma entidade. E vou lançar 2 ou 3 perguntas desde já. O Nuno Costa colocou sobre se o desporto escolar se adequa ou se enquadra nesta vertente. Obviamente eu não estou aqui nessa qualidade, posso ajudar e depois, se o Rui entender ou a Fátima nesta questão. E uma terceira, do Tiago Costa, que ele pergunta se no projeto já existe uma base formatada sobre os esportes. Sendo uma formação aos atletas, como é que pode um desporto a que não é desporto certificar o mesmo? Era uma questão também do Tiago Costa, colocou aqui diversas. Eu penso que o Tiago e o Nuno me vão perdoar, mas não podemos monopolizar aqui todas as questões que colocaram. Eu deixo em cima da mesa para o Rui e para a Fátima responderem já estas 3 questões de antemão. Muito obrigado. Rui e Fátima. Bom, a primeira então que seja para mim, eu não percebi a última questão, mas já lá vamos. A última dessas 3. Não percebi bem a questão, mas já lá vamos. Primeiro, a questão da entidade reguladora e a Fátima terminou a dizer é um primeiro passo. E eu já tinha dito antes que os esportes é algo em construção. É algo recente. Agora, a rapidez com que as coisas vão acontecer... Bem, a primeira grande discussão que temos sobre o desporto eletrónico é quase uma discussão existencial como muitos outros setores no país. Entre o liberalismo e um intervencionismo. Ou seja, quase que o Estado tem ou não tem que olhar para isto. E o Estado é ou não um fenómeno com dimensão pública e social, e económica, e educacional, e cultural. Se o Estado não pode esperar mais para olhar para isto. Não pode esperar mais para se posicionar. Portanto, só alguém do Estado é que pode responder a isso. Eu tenho algumas informações, tenho acompanhado. Não sei ainda, nós vemos os próprios países dentro da União Europeia, países diferentes, a velocidades diferentes. Portanto, é algo que temos que continuar a acompanhar, é algo que temos que continuar a assistir. Tudo também tem a ver com a organização internacional também disto. Existe uma Federação Internacional de Desporto Eletrónico mais institucionalizada, existe uma segunda Federação Internacional de Desporto Eletrónico, aparentemente mais como corporação empresarial. Temos que estar a olhar para isto, atentos para isto, temos que estudar este fenómeno. Daí o desafio, de facto, e a importância de uma ação formativa nesta área para quem queira saber mais. A questão do desporto escolar, claro que sim, mas isso tem a ver também com a questão da gamificação, com outros termos, e aí o Rui Carvalho também terá a sua opinião e já algumas experiências. Aliás, a própria Fátima também já falou aqui nas experiências delas em relação às escolas e ao ambiente escolar, certo? Sim, eu acho que é melhor passarmos à pergunta seguinte, não? Eu não sei a pergunta seguinte. A pergunta era esta, eu vou dizer novamente se eu também a percebi. O Tiago Costa, penso que é estudante, e deve estar num estágio ou a terminar o curso, diz que no projeto já existe uma base formadora sobre os esportes. Okay. E depois ele diz ainda mais que, sendo uma formação aos atletas, como pode um desporto, que não é desporto, certificar o mesmo? Foi a questão do Tiago Costa. Ok, pronto. Lá está. Isso é a mesma resposta que eu, assim, muito ligeiramente mencionei na formação dos treinadores. Nós, em Portugal, temos obrigatória a formação de treinadores de desporto, não é? Portanto, nos esportes, enquanto não for desporto, não pode ter uma formação creditada do ponto de vista desportivo e não pode ter uma formação qualificante do ponto de vista desportivo. Outra coisa é formações particulares, formações viradas mais para o mercado empresarial, para a profissão, para a prática, para a contratualização, para a constituição de equipas profissionais, para a gestão de empresas ligadas ao meio, para a organização de eventos de esportes, de competições. Portanto, tudo isso é possível fazer e são formações que podem ser académicas, mas isso é no meio do mercado académico, universitário, privado, não necessariamente público. Não é? Pronto, penso que seria isso, eventualmente. Bom, muito obrigado, Rui. Obviamente não vou falar em nome do desporto escolar, mas não posso te dizer, fazer aqui uma referência à questão que foi colocada. Dizer também que, da minha experiência no organismo internacional mais conhecido, a ISF do desporto escolar, existem já campeonatos do mundo no que toca a esta temática, aos esportes. Obviamente nós não temos ainda uma entidade reguladora, não existe uma federação, ainda não existem associações nesta área. O desporto escolar, obviamente, que acompanha tudo o que é a educação, e nomeadamente tem que olhar
para os educandos, para os meninos que andam na escola e perceber toda esta temática. E com certeza, nas nossas competições, nos nossos treinos, que são práticos, são modalidades desportivas que nós, obviamente, tratamos no nosso seio, no nosso mundo, temos que olhar também para esta novidade, que é uma novidade não já no nosso país, como era há uns anos atrás, mas temos que olhar para ela e pensar de futuro o que é que vamos fazer. Nós, como sabem, nos nacionais das nossas modalidades, temos uma área social, onde todos os alunos de todo o país, todas as cidades também se reúnem, também convivem, e pode ser um começo também, onde temos os matraquilhos, onde temos outros tipos de jogos sociais e onde, com certeza, a breve prazo, também teremos os esportes. Se esse é um caminho que vai acompanhar o desporto escolar, porventura sim, vamos ver o que é que o futuro nos dirá, mas com certeza que estamos atentos também, como responsáveis, como pais, como formadores, estamos atentos a esta temática. Bom, passando e não querendo monopolizar, o Bruno Silva colocou uma questão que foi o que pensam vocês dos mobile sports, sendo que em vários países já está institucionalizado esta indústria dos mobile sports. Fátima, queres dizer alguma coisa sobre isso? Não, deixa-me para ti. O desporto em plataformas móveis, os esportes em mobile, portanto, a única coisa que posso acrescentar nisso é que o que é que se pensa? Uma coisa são as opiniões pessoais, de fazer sentido um desporto praticado, portanto, a competição praticada através do dispositivo móvel e que, à partida, tem uma vertente um bocadinho mais individualizada ou não sei. O que é certo é que nós temos clubes desportivos em todo o mundo, clubes desportivos tradicionais, que já organizaram e já criaram equipas de modalidades desportivas, para falarmos então da terminologia correta, mas em modalidades desportivas eletrónicas em mobile, que são jogos há vários jogos que são jogados na plataforma em que é possível jogar através do telemóvel, não é? Mas isso, deixa-me só responder, Rui, que isso é um universo enorme à disposição do crescimento do desporto eletrónico. Isso é uma das coisas que torna muito fascinante esta área, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista profissional, que é a essência humana de competir, uma parte muito motivacional humana, que é de competir, de perceber se conseguirmos melhores resultados que os outros, no que quer que seja, em inúmeras coisas, e num jogo qualquer em plataforma mobile. Quer dizer, eu sou de uma geração onde ainda o grande êxito, um dos primeiros grandes êxitos foi o Tetris, não é? O Tetris é um jogo que já se joga mobile também, que já tem a sua versão. E se hoje em dia eu tiver um amigo, 3, 4, estivermos todos numa sala, cada um com o seu telemóvel, e de repente vamos todos Tetris à mesma altura começar a jogar, estamos a competir e estamos a motivar quem é que vai fazer melhor, quem é que vai estar mais tempo Portanto, isso é uma natureza, tudo isso é uma miríade de possibilidades que muito, muito, muito interessante. Agora, voltamos à questão, que é como é que se consegue regular isso, como é que se consegue acompanhar isso, no sentido de calma, quem é que pode jogar, crianças a jogar isso, acesso a isso. Rui, muito obrigado. Vou passar agora aqui algumas questões para a Fátima. O Nuno Costa, se não te importas. O Nuno Costa foi a questão: que jogos são os esportes? E o Rui Oliveira diz que temos uma fraca taxa de atividade física no nosso país, é uma evidência, e se os esportes irão contribuir para esse crescimento ainda dessa fraca taxa de prática desportiva ou não. Essa também pode ser uma vertente, se podem ajudar ou não a que essa taxa de atividade física desportiva seja maior ou menor no nosso país. É a pergunta do Rui Oliveira. E ainda uma terceira do professor Cavadas, que ele pergunta se não acha que o desporto escolar se deve adaptar também para os jogos online. Deixo essas 3 perguntas para a Fátima. O Rui já teve aqui também o seu tempo, vou deixar para o fim mais uma questão ou 2 para o Rui. Agora vamos dar a palavra também à Fátima. Muito obrigado, Fátima. Ok. Eu não sei se consigo responder com conhecimento de causa a todas essas questões que foram colocadas. Em todo o caso, e aproveitando um bocadinho só a completar o que disse o Rui sobre o mobile, e passando agora para esta, efetivamente em termos de taxa de utilização e de jogar em mobile tem aumentado exponencialmente. E o último ano, os últimos números que eu tenho, que eu não tenho aqui, não sei de cor, mas de facto estas novas gerações tudo indica que serão muito mais mobile
do que laptop ou computador. Portanto, esse será efetivamente um dos caminhos. E sim, nós todos temos de pensar que essa é uma das plataformas que provavelmente será mais usada. Em relação ao, se eu percebi bem a pergunta, se o desporto escolar se deve adaptar, já em muitos países isto está a acontecer, portanto também é expectável que isso aconteça, não é? O desporto escolar ou passará pelos esportes, se não passa já, porque na realidade já existe a competição entre escolas. Por exemplo, quando eu digo esta experiência que eu partilhei, estão mais de 5.000 alunos a competir todos os dias praticamente em Espanha, e são competições organizadas entre universidades e, portanto, e também entre escolas secundárias. Se é nesse sentido, eu acredito que sim, Portugal não vai ser diferente. Embora eu não conheça nenhum caso em concreto, sei de competições que efetivamente, agora se elas correspondem à mesma normativa do que é o desporto escolar, aí mesmo Rui será a pessoa certa para responder, Rui Carvalho, é mais a sua área. Bom, eu como disse, hoje não estou aqui nesta qualidade, eu acho que vamos deixar em aberto Exato, hoje não conta, exatamente. Para tratar deste assunto. Mais duas questões para a Fátima, outra questão? em cima da hora. O Carlos Martins estava aqui a insistir e muito bem, que eu não estava por aqui a questão dele. Ele faz uma questão muito pertinente para a Fátima, que é, pergunta o que faz o marketing e as marcas para acompanhar em Portugal e apoiar os esportes. Como é que funciona o marketing em Portugal nesta área? Se ainda é uma novidade ou se já está bastante implementado no nosso país. E o Cunha André, penso que li bem o nome, ele pergunta se o Estado português olha para os esportes de uma forma séria ou se quer olhar de uma forma mais séria no futuro. O que é que pensa a Fátima sobre o olhar do Estado português para os esportes? Eu não sei se ele já está a olhar de uma forma séria, mas não tenho a menor dúvida que vai olhar de uma forma séria, porque isto é uma indústria, como outra qualquer. Eu encaro exatamente dessa forma e quando falamos com as marcas também as encaram dessa forma. Isto é uma indústria em crescimento, que tem impactos sociais ao nível não só profissional, como também ao nível das marcas. E, portanto, o que é que as marcas em Portugal estão a fazer? Eu acho que estão ao nível do desenvolvimento dos esportes, portanto, elas vão envolvendo-se mais e isto é uma dinâmica partilhada, não é algo estanque só de um lado emissor ou um lado receptor. E, portanto, com o desenvolvimento dos esportes também as marcas se interessam e elas estão interessadas. E na área de conhecimento de quem são estes jogadores, portanto, que é mais onde eu intervenho, obviamente que uma marca para definir a sua forma de comunicação atual para estes targets mais jovens passa por conhecer onde estão os jogadores, como é que eles convivem, como é que eles se relacionam, como é que eles se interessam inclusivamente pelas marcas. E, portanto, as marcas, cada uma ao seu ritmo, eu não posso falar das marcas em geral, mas daquilo que eu tenho de experiência, sim, querem conhecer e querem, de alguma forma, estar próximos dos esportes e dos jogadores. Muito bem. Eu tento ser sintética, não sei se... Bom, penso que estamos no tempo certo para terminar. Penso que o Rui e a Fátima quererão dar aqui um panorama genérico do que foi este final de tarde. Penso que foi excepcional. Está bom tempo lá fora, eu sei, e hoje foi um dia de sol no nosso país, mas depois de um passeio higiênico, com certeza todos fizemos, viemos aqui para esta sessão que foi muitíssimo produtiva. Por isso, eu gostava de ouvir o Rui e a Fátima aqui em jeito de despedida desta primeira sessão que nós organizarmos e depois, obviamente, passar-me uma palavra novamente para poder terminar, espero com chave de ouro, que todos estivessem aqui de bom grado e que estivessem gostado da nossa ação. Rui e Fátima, mais uma vez, a palavra é vossa. Obrigado. Fátima, primeiras senhoras. Ok. Bem, eu só posso dizer que eu acho esta área demasiado entusiasmante para não continuar envolvida e querer aprender e de querer estar ao lado das marcas e na sua definição estratégica das marcas portuguesas e também aproximar-nos do que vai ser o desenvolvimento desta indústria nas suas diferentes vertentes, melhor dizendo. Da minha parte, eu gostei deste
pedaço aprendi umas coisas com o Rui, eu já o conheço há algum tempo e temos trocado algumas ideias, mas confesso que aprendi algumas coisas novas e, portanto, é sempre útil estas conversas. Espero de alguma forma também poder partilhar, o que eu pude partilhar possa ser do interesse da plateia. Fico aberta para uma próxima. Eu agradeço as tuas palavras, mas havia muito, não é mas, não há aqui nenhum mas. O que há mas é no sentido de, havia muito mais para dizer. Eu fui acompanhando algumas questões e algum bate-papo e há muita informação que não foi obviamente disponibilizada numa conversa de acesso gratuito, livre, limitada a 60 minutos. E, portanto, claro que há bastante mais para dizer, para explorar, para explicar. E, portanto, quem estiver interesse nesta temática, com certeza que é uma questão de estar atento para um futuro próximo. Com certeza a EduGEP proporcionará uma aperfeiçoada aquisição de conhecimentos e mais informação partilhada, e para quem se queira inteirar desta de facto, deste maravilhoso universo, desta temática que está em crescendo e que não vai parar de evoluir de alguma forma. Vamos todos acompanhar e perceber exatamente para onde. Bom, muito obrigado, Rui, muito obrigado, Fátima. Dizer que, mais uma vez, a EduGEP é uma empresa que trabalha em várias áreas, em várias vertentes. Muitas das pessoas que estão aqui hoje já nos conhecem, outras é pela primeira vez que estão connosco. Peço que acompanhem as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, a nossa página de internet. Temos muitas vertentes. Esta é mais uma delas, é uma novidade que eu espero que, como o nosso plano, como eu disse inicialmente, o nosso plano de formação vai existir em breve nesta e noutras áreas, que possam, a par e passo, acompanhar aquilo que nós temos para fazer e que se inscrevam numa próxima vez, com certeza, como eu disse também, vai ser uma ação de formação, ou vão ser ações de formação, com certeza acreditadas. Esta primeira vai ser disponibilizado um certificado que ser-vos-á enviado a todos, inclusive aos oradores que tiveram aqui a disponibilidade deste final de tarde para nos darem este panorama extensíssimo daquilo que são os esportes. É uma primeira abordagem, espero que seja a primeira de muitas. Agradecer a todos os convidados que estiveram aqui, os convidados, os amigos, aqueles que quiseram ouvir pela primeira vez, mas também aqueles que já têm muita experiência e tiveram aqui a pôr algumas questões, mas que se nota já que andam neste mundo, estudantes, trabalhadores de outras áreas, mas que acompanham os esportes, encarregados de educação e professores, que tiveram aqui também muitos, e colegas meus no mundo do desporto. Agradeço a todos, agradeço em nome da EduGEP uma vez mais e espero que em breve possamos aqui estar, não uma hora, porque uma hora não chega, 2, 3, 4, uma tarde, ou várias ações que possamos fazer em diversas circunstâncias, em diversos fins de semana. Rui, Fátima, muito obrigado. Foi uma aprendizagem também para mim, foi uma aprendizagem também para todos. Bem-aja a todos vocês. Muito obrigado e boa tarde. O resto bom fim de semana. Adeus, boa tarde, até à próxima. Obrigado, Rui. Boa tarde para vocês.